Glória a Deus. Quantos estão felizes de estarem vivos? Bem-vindos todos que nos assistem online também. Muito bom saber que vocês estão aí do outro lado. Alguns irmãos mandaram recado aqui, estão me acompanhando online, porque estão de viagem. Muito feliz de saber que vocês estão aí. Por isso a falta de muita gente que a gente ama. Nesse período é sempre comum ter pessoas viajando, outras se reorganizando para o início de um novo tempo, escola das crianças. Então, um período que as famílias mudam, aproveitam a oportunidade das férias para se reorganizarem, e a gente sabe como é que é. Mas você que está aqui, feliz de saber que você está conosco nesta manhã. Quem está aí do teu lado, dá uma cutucada nela e fala assim: você me alegrou com a sua visita hoje, com a sua presença. Tá vendo? Glória a Deus. Cosmo, bem-vindo, bom te ver, querido. Bom saber que você está aí. Leandro, estava sumido, meu querido. Estou de olho, estamos juntos, glória a Deus. Quem está nos visitando hoje ou não está acompanhando, nesse mês de julho nós decidimos fazer uma pequena série, aproveitando os acontecimentos dos últimos dias. Eu senti de Deus de falarmos a respeito do que está passando diante dos nossos olhos e fazer essa pergunta. Na verdade, ela é uma pergunta especulativa, né? Jesus foi claro em dizer que o dia e a hora ninguém sabe da sua vinda, mas nós sabemos que teremos sinais quanto às coisas do fim. E nós estamos aproveitando as oportunidades que estamos aí vendo, e parece que o Brasil resolveu ser o protagonista nesses últimos dias. Acho que o Brasil resolveu acelerar as coisas para a gente ver Jesus logo, né? Então, amém, glória a Deus. Essa semana só Deus sabe o que nos aguarda, né? Então, assim, orando pelos nossos familiares. Quem tem dólar segura, porque pode ser que ele vire R$20 daqui uns dias. Você vai pagar todas as suas contas no Brasil, muito rápido. Então vamos orar para ver o que vai acontecer. Então quem está aí nos acompanhando sabe que nós iniciamos semana passada essa série, e o objetivo dessa série é ser especulativo, abrir os nossos olhos, preparar os nossos corações, e também, claro, sabendo que esse tema sempre é benéfico para a igreja. Uma igreja que está sintonizada com essas coisas é uma igreja que está de certa forma avivada, é uma igreja que está de certa forma preparando-se para o encontro com o Senhor. É muito bom vir aqui e ouvir falar de outros temas que mexem, aquecem, motivam-nos. Mas esse tema é essencial, como eu disse na semana passada. Foi por causa desse tema, desse assunto e dessa perspectiva que os discípulos, se entregaram com tanto empenho para a evangelização do mundo de então. Eu vou pedir que os irmãos me tragam uma água, porque embora eu tenha a água do Espírito fluindo dentro de mim, uma água. Obrigado, meu irmão Vilmar, Deus abençoe a sua vida, sempre é muito bom. Então, queridos que estão aí nos acompanhando, estejam preparados então para aquilo que Deus vai falar conosco. Semana que vem a gente termina, e eu disse na semana passada que o nosso intento é perceber 3 perspectivas a respeito da escatologia. Uma trazida por Jesus, o próprio Jesus, e eu falei na semana passada, se você teve a oportunidade de chegar em casa e ler o capítulo 24 de Mateus, eu falei, se você tem uma Bíblia dessas que mudam as cores quando as palavras são de Jesus, você vai perceber que quase todo ele, o capítulo 24 de Mateus, são palavras de Jesus. Só aí a importância desse capítulo. E é um capítulo que Jesus está respondendo algumas perguntas que surgiram com os seus discípulos, Depois deles terem mostrado o templo, eu expliquei tudo isso semana passada. Jesus acabou trazendo ali uma palavra profética a respeito do templo, e os discípulos ficaram tão intrigados com aquela palavra que resolveram acrescentar outras 2 coisas. Jesus, quando vai ser isso que o Senhor acabou de nos dizer a respeito do templo? Quais sinais haverão da sua vinda, e quais sinais ou o que vai acontecer antes do fim? E é sobre isso que nós estamos falando. Então, semana passada a gente explorou isso, a gente mergulhou um pouco nisso. E eu disse para os irmãos que depois eu estaria entrando um pouco também na teologia escatológica do apóstolo Paulo, daquele que escreveu a maioria do Novo Testamento. Porque o que vai acontecer, a gente vai ver isso agora, eu peço que você preste atenção nos monitores, e também se tiver a sua Bíblia aberta no Mateus 24, para a gente recapitular o que aconteceu depois dessas palavras de Jesus, e assim poder entrar no assunto de hoje. Você vai observar no versículo, eu vou até ler o 36, porque eu não escrevi ele aí na tela, mas
Olha o que Jesus diz: entretanto, a respeito dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Aí o verso 37, como aconteceu nos dias de Noé, assim também dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Verso 38, nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. Verso 42, portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, ao ler esse livro, ao nos depararmos com essas letras e palavras tão poderosas, estamos ouvindo o Senhor falar conosco. E nós te pedimos agora, Senhor Jesus, que tudo que possa atrapalhar ou ouvir a tua voz seja removido dos nossos corações. E que possamos, Jesus, nos alertar e de certa forma, como diz esse texto, vigiar, porque esse dia está bem próximo. Oramos isso no nome de Jesus. No início que Jesus disse essas palavras e os primeiros discípulos, as pessoas então começaram a aguardar esses eventos. Desde o momento que Jesus as proferiu, começou então um relógio teológico e também perceptivo dos discípulos. Eles começaram então a observar o que vai acontecer primeiro. Como eles tinham a profecia a respeito da destruição do templo, eu particularmente acredito que esse foi o primeiro foco que eles buscavam entender. Será que quando vai ser isso? Jesus, no texto, a gente não tem tempo de ler, você vai ver que ele diz que não vai passar essa geração até que isso se cumpra, tudo isso se cumpra. E claro, quando Jesus estava falando a respeito disso, ele estava, e hoje fica bem claro para nós, e especificamente a respeito do templo, da destruição do templo. Porque já se passou uma geração e alguns acontecimentos ainda não vieram, à tona. O fato deles é que Jesus ainda não voltou. Então Jesus estava se referindo, nesse caso específico, à destruição do templo. Mas eu acredito que lá no ano 70, quando aqueles discípulos que ainda estavam vivos, muitos deles ainda estavam vivos, a gente sabe a respeito de João, a gente sabe a respeito de outros que ainda viviam, quando ouviram falar da destruição do templo, muitos deles já estavam pelo mundo evangelizando, com certeza se atentaram, então está próximo agora, às demais profecias. Quando a gente lê a Bíblia cuidadosamente, a gente vai entender que a revelação de Deus, ela é progressiva. Ela não é uma revelação que os discípulos, ao ouvir pela primeira vez, tiveram clareza imediata. Você vai perceber, por exemplo, o próprio escritor da maioria dos livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, no início da sua conversão e da sua carta, a perspectiva de Paulo a respeito dessas coisas era para algo dos seus dias. Paulo, com todo empenho, se entregou ao ministério, ao chamado, porque ele cria abertamente que muitos dos fatos relacionados à segunda vinda de Jesus e do fim do tempo aconteceria nos seus dias. Então Paulo pregava no início e falava a respeito disso com muito empenho, e estava errado. Paulo não, era a perspectiva que ele tinha, era o entendimento que ele tinha da época. Mas quando a gente vai lendo as cartas, principalmente carta aos Tessalonicenses, no finalzinho você vai perceber na segunda carta, Paulo começa a ter uma amplitude que possivelmente ele não ia ver, ele não ia visualizar a segunda volta de Jesus. Ele sabia que ele próprio estava sendo entregue como mártir. Então ele próprio entendeu, eu não vou ver isso, alguém vai ler, mas foi importante ele deixar alguns ensinamentos para nós. Porque depois da partida de Jesus e do mártir e a morte de muitos dos primeiros discípulos, várias questões começaram a surgir. Várias pessoas começaram a perguntar a respeito das palavras de Jesus, porque não é que eles tinham dúvidas,
Não é que eles estavam ali, de certa forma, desfazendo as palavras de Jesus, porque eles tinham a evidência clara da destruição do templo. Eles sabiam que aquilo que Jesus tinha dito a respeito do templo se cumpriu. Mas as outras perguntas começaram a surgir, então eles começaram a questionar e começou até mesmo a surgir falsos ensinos dentro da igreja. E aí nós temos a pessoa do apóstolo Paulo, que era um homem altamente conhecedor da lei, conhecedor da palavra, e um homem que teve a graça de receber a maior revelação de quase todo o Novo Testamento. Então, as cartas de Paulo surgiram justamente para trazer luz ao que estava sem entendimento. Havia dúvidas a respeito da segunda vinda de Jesus. A palavra que a gente usa isso é parousia. Parousia fala a respeito da segunda vinda de Cristo. Eles começaram a questionar como é que vai ser isso. Muita gente começou a falar coisas que não necessariamente eram revelações de Deus. Então foi importante que Paulo escrevesse. Então a resposta a essas expectativas e preocupações e até mesmo heresias surgem as cartas do apóstolo Paulo. Eu vou fazer uma conexão aqui, eu sei que hoje não é mais bem assim, mas o apóstolo Paulo surgiu mais ou menos como deveria ser uma Suprema Corte. Ou seja, quando provocado, reagir. Só que hoje as coisas mudaram, né? Mas o apóstolo Paulo foi provocado. A maioria das cartas de Paulo, você vai ver que havia dúvidas, haviam heresias, haviam questões que surgiram. Então Paulo, em resposta a essas coisas, escreveu as cartas. Entenda, queridos, que muitas das cartas que Paulo escreveu, tanto é que a gente tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, e a gente sabe que Paulo escreveu uma outra carta. Quem é teólogo sabe disso, estudou isso, sabe que Paulo escreveu uma outra carta antes da carta que nós chamamos de 1 aos Coríntios. E onde está essa carta? Ninguém sabe. Não foi uma carta que mais tarde a igreja, em sua busca pela refinação daquilo que era canônico, daquilo que era reto, conforme as palavras de Deus, vieram a ser compiladas no que nós chamamos hoje da Bíblia que nós temos. Então Paulo, nem toda a carta que ele escreveu está aqui. E nem toda vez que Paulo estava escrevendo, ele sabia que aquela carta mais tarde seria uma carta que nós perceberíamos que era uma carta inspirada, ou seja, era Deus falando com o seu povo. Quantos estão me acompanhando até aqui? Pode dizer amém? Eu sei que hoje a minha mensagem, e quem me conhece sabe, o estilo dessa igreja, mas também o meu estilo é de ensino, pode parecer uma sala de aula, mas, queridos, o que nós temos aqui hoje é ferramentas extraordinárias diante de nossos olhos, que é este livro. Este livro não foi simplesmente um livro nos dado para a gente carregar debaixo do braço, e hoje alguns nem carregam mais, né? Mas isso aqui é direção para a vida, isso aqui é luz que ilumina o nosso caminho. Isso aqui é a margem do rio para a gente não sair por aí proferindo toda e qualquer heresia, né? Não sã doutrina, mas heresia. A gente tem aqui diante de nós algo que nos dá direcionamento, que nos dá clareza, que nos dá luz. E como eu falei na semana passada, Jesus disse que um dos sinais que surgiriam nos últimos dias eram falsos ensinos. Ensinos de demônios, pessoas que estariam trazendo, infelizmente, coisas que contaminariam o rebanho. Mas graças a Deus por uma igreja de bererianos, amém? Que sabe examinar a sã doutrina e vai ouvir e vai falar assim: bem, isso não está na Bíblia não. E se não está na Bíblia eu não vou seguir não. Essas invenções humanas por aí, estou fora. Vira para alguém que está do outro lado assim: eu leio a Bíblia. E eu vou praticar a Bíblia. Amém? Então as cartas do apóstolo Paulo é essa bênção que nós temos. Embora pode parecer uma sala de aula, eu quero mostrar para vocês como esses livros escritos por Paulo são essenciais para o entendimento de um assunto tão sério como esse. Que assunto, pastor? Surgiram várias dúvidas. Hoje eu quero falar de 3 dúvidas apenas. Surgiram muito mais, mas a gente não tem tempo de falar sobre todas elas. Mas que depois que Jesus deu aquelas palavras proféticas, eles criam que Jesus ia voltar. Eles criam que Jesus, falou sério porque o templo foi destruído. Eles sabiam que o fim das coisas ia acontecer. E eles de repente começaram a ver aqueles que creram nisso morrendo. Eles começaram a crer que
e perceber que muitas dessas pessoas já não estavam ali para eles tirarem dúvidas. Então começou a surgir perguntas. E a primeira pergunta que surge é a pergunta que eu quero trazer para a gente meditar: quando será o arrebatamento? Porque a gente leu no texto, né? Jesus falou sobre isso. Jesus falou de um tomado e um deixado. E eu não sei se isso te assusta e se essa palavra de Jesus foi uma conta correta ou ele simplesmente estava trazendo uma alegoria. Mas se for uma conta correta, me assusta, porque Jesus deixou claro que é uma porcentagem de 50% vai ficar. Aí vira para alguém que está do lado aí, você está de que lado, hein? Estando 2 no campo, um vai ficar. Vai ser uma briga, irmão. Se o anjo só consegue carregar um, eu dou chute, bicuda, rasteiro. Falei, vai levar eu, esse aqui vai ficar. Gastei minha vida inteira pregando esse evangelho, não vou ser como Paulo, esmurrando o ar e vou ficar aqui não, vou subir. Então você ora para não estar do meu lado, porque se um for ficar, eu subo, viu, Cris? Não quero ficar para o que vai acontecer depois. Eu quero subir na primeira leva. Quantos estão sabendo o que eu vou falar? Quando será o arrebatamento? Bem, surge essa pergunta. Então muita gente começou a falar, talvez brincadeiras até como essa que eu acabei de fazer especulações não bíblicas. Porque quando você tem só uma palavra daquelas de Jesus a respeito disso, porque Jesus não trouxe clareza a todas essas questões. Então eles falam, quando é que vai ser o arrebatamento? Então, baseado nessas perguntas, surgiram as cartas de Paulo. Então eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 13, eu tenho na tela, mas se você quiser deixar na sua Bíblia também, você sublinhar e ter aí do lado escrito, arrebatamento. E a gente vai perceber que, embora Paulo responde, não exaure todas as questões que surgiriam depois disso. Paulo, embora sabendo que estava respondendo uma dúvida, trazendo luz a uma coisa que estava obscura, percebe, porque tem questões, queridos, que são complexas. Por que são complexas? Porque ainda não aconteceram. E como não aconteceu, a gente começa a especular detalhes daquilo que vai ser o evento. Uma das coisas que eu aprendi há muitos anos atrás com os bons professores que eu tive, tanto nas faculdades como aqui nessa igreja, é a respeito da mentalidade ocidental e da mentalidade oriental. Da mentalidade ocidental, nós somos linear, ou seja, nós gostamos de uma coisa progressiva que nos dá entendimento à medida que as coisas vão caminhando. Na mentalidade oriental, eles focam mais no fato em si do que nos detalhes. E é por isso que é tão difícil entender a Bíblia, porque a nossa mentalidade é ocidental. O que nós deveríamos pegar no assunto que vamos falar agora, que é o arrebatamento, é que o arrebatamento vai acontecer. Como vai acontecer? Isso é mentalidade de ocidentais. A única coisa que a gente precisa saber, vai acontecer. Porque Jesus diz que vai acontecer. Mas vocês vão ver quantas dúvidas surgiram na mente das pessoas que ouviram isso e depois que o evangelho foi espalhado por toda a terra. Então Paulo respondendo, ele já diz o seguinte: irmãos, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, preste atenção, aos que dormem. Então Jesus já está, Paulo está respondendo isso aqui. Deus os tornará a trazer com ele. Eu acho que eu pulei aqui, né? Perdão. Outros sem ter esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Diz-nos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que morrerem, os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alário, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Eu confesso que é um tema complexo. E antes de saírem dizendo por aí que eu falei isso ou aquilo, isso são formas de interpretar e de compreender um assunto complexo. Quantos estão me entendendo? Então nós vamos exaurir um pouquinho esse assunto. Quando ou como será o arrebatamento, né? Como será, quando será o arrebatamento? O que acontece com os que morreram antes da volta de Jesus? E o que vai acontecer com os que estiverem vivos no dia, na ocasião? Quando a gente pensa nisso, esse assunto não surge isolado, pois Jesus falou que antes da sua volta o mundo experimentaria um período de grande tribulação. Então, ao falarmos sobre esse assunto de arrebatamento, daqueles que serão levados pelo Senhor, como Paulo diz, a gente não pode desconectar isso do que Jesus disse a respeito do grande período tribuloso que a terra vai passar, que é boa parte do capítulo 24 de Mateus. Jesus fala de coisas ali, depois a gente vai falar um pouco sobre isso também, bem rapidamente, mas semana que vem, sobre isso no livro de Apocalipse, um período terrível que a terra vai viver. A gente tem que ser realista e entender que cada geração teve as suas perspectivas a respeito desse período. Eu estava pensando, por exemplo, nas pessoas que viveram no período da Primeira Guerra Mundial. Se eu não me engano, 1918 a 1922, depois 1945 até a Segunda Guerra Mundial. 2 períodos terríveis. E que as pessoas que viviam aquilo, as pessoas que eram levadas para os centros de concentrações, principalmente na Segunda Guerra Mundial, os judeus se perguntavam, bem, esse é o fim. Estamos vivendo o fim, estamos vivendo tempos terríveis. Eu penso na primeira pandemia que houve sobre a Terra, 1919, se não me falha a memória. Depois nós tivemos agora, depois de quase 100 anos, ou depois mais de 100 anos, a segunda pandemia, exatamente, 100 anos. E a gente pensa nesse período, quantas pessoas queridas se foram. O mundo sem saber o que estava acontecendo. E cada período, quando esse traz uma perspectiva, bem, isso é o fim. Então, independente dessas questões, a gente sabe que houve já períodos difíceis e que não necessariamente foi o fim de todas as coisas. Eu quero ser bem claro com isso. Mas surgem momentos que a gente se pergunta, será que é agora? É por isso que esta série, ela não tem uma afirmação, ela tem uma pergunta. É uma pergunta para a gente refletir, será que estamos vivendo os dias do fim? Será que nós estamos prestes a finalmente ouvir falar de um período de grande tribulação que vai surgir sobre a terra? Porque, queridos, o que está ruim, e eu sempre digo isso com muito cuidado, temor. A gente cria filhos, a gente gera filhos, e eu estou com filhos adolescentes, elas me veem muito falar sobre isso, estudando, conversar com a minha esposa, e elas têm a tendência de dizer isso, logo na minha vez, né, assim, porque eles querem casar, eles querem ter filhos, eles querem se programar para a vida, porque realmente quando você olha para o horizonte e percebe que as coisas podem vir a piorar, desanima até mesmo você e fala assim, bem, então vamos parar e nem fazer planos quanto às coisas do futuro. Entenda que é talvez nessas perspectivas que o apóstolo Paulo tinha um posicionamento a respeito de um casamento tão duro que muita gente não entende. Paulo, quando falava a respeito disso, ele falava, olha, melhor que não case. E tem gente que acha que Paulo era contra o casamento. Não, Paulo tinha uma visão de mundo imediatista que as coisas iam piorar. Então ele falou assim, é melhor você não ter esposa, porque lembra das palavras de Jesus? Ore para que isso não aconteça no inverno, ai das grávidas. Porque essas coisas vão vir e vão ser dias tão terríveis. Imagina você tendo que fugir, você tem lá a esposa, você tem filhos pequenos. Então Jesus, quando nos alertou a respeito disso, trouxe uma linguagem muito forte. O apóstolo Paulo, quando interpretou isso e trouxe para a igreja, falou assim, gente, Jesus está voltando logo, então não perca tempo nem com isso, vamos pregar o evangelho. Amém? Aí tem gente que falou assim, não, pastor, eu quero casar. Eu sei que demora em digerir, mas é isso que estava na mente de Paulo. Um período difícil, de grande tribulação. Então, quando se fala desse assunto, nós temos que entender o que eles estavam falando. Paulo, quando fala a respeito dessa revelação, de como vai ser aqui os detalhes, ele não traz luz a essa questão desse período de grande tribulação. Paulo deixou claro aqui, que a respeito desse tempo, antes de falar daqueles que morreram, ele falou assim, olha, quando Jesus surgir, vai ter um som sobrenatural, e Mateus 24 fala sobre isso, Jesus fala a respeito sobre isso.
Olha o que ele diz, verso 29. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. E os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra plantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder, majestade e glória. E olha o que ele diz, verso 31. E ele enviará os seus anjos com um poderoso som de quê? Trombeta. Então Paulo não estava inventando uma doutrina nova. Paulo estava refletindo nas palavras de Jesus. E estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Paulo então quando fala assim, gente, eu quero falar a respeito de você, dessas dúvidas que vocês têm a respeito daqueles que morreram. Deixa eu explicar a respeito deles. Deixa eu explicar o que vai acontecer se estiverem vivos. E explica. Mas não fala muito a respeito desses dias tenebrosos. Então com o tempo surgiu uma questão a respeito do período que antecederá a vinda de Cristo, mas que também nós sabemos a respeito da grande tribulação. E aí surgiu pelo menos 3 formas, 3 visões, 3 pensamentos a respeito disso. Um grupo surgiu e começou, bem, eu entendo e tenho condições de declarar, baseado naquilo que eu li, que a igreja será arrebatada antes de um período de grande tribulação. Por exemplo, essas pessoas usam muito, já vi vários teólogos dizer isso, que quando João, que é um representante, um dos últimos representantes dos discípulos que ainda estavam vivos, dos apóstolos, perdão, não discípulos, dos apóstolos, é levado à ilha de Patmos. E na ilha de Patmos ele tem o quê? Uma visão dos céus. Ele vê o próprio Jesus em glória, em poder, e fala assim, olha, Apocalipse, nós temos uma tradução ruim, porque Apocalipse dá medo, né? Mas a palavra Apocalipse significa o quê? Revelação. Deixa eu revelar para você quem Jesus é, porque é o livro de Apocalipse, o propósito é revelar quem Cristo é e revelar as coisas do fim. E ele vai elevado aonde? Ao céu, ao trono, à sala de controle do universo. Então quando ele é levado, muitos entendem, sobe aqui. E ele vê todas aquelas coisas ao mesmo tempo, diante dos seus olhos, passado, presente e futuro. Ele fica confuso, ele tenta descrever o que eu falei semana passada, helicóptero, chama de gafanhoto, estrelas caindo do céu, e eu falei, possivelmente mísseis. E ele começa a ver essas coisas e ele fica, uau, isso é tudo muito estranho. E muitos interpretam essa tomada de João como uma tomada da igreja antes dessas coisas. E alguns chegam até a dizer, a palavra igreja não é mais mencionada no livro de Apocalipse, até no final, quando ela vem com Jesus em glória. Uma excelente interpretação, uma forma interessante de ver essas coisas. Então eles veem que pode ser que a igreja não passe, e a gente está aí às vezes tenebrosos, assustados com algo que nem vai acontecer com a gente. Não, pastor Pedro, de repente nós não estamos nem precisando de ficar preocupado. Antes de tudo acontecer, pá, a gente está fora daqui, não abrir e piscar de olhos. Quantos estão prontos para esse dia? Amém? Glória a Deus. O pré-tribulacionista acredita que o arrebatamento do crente acontecerá antes da grande tribulação, descrita por Mateus 24 e Apocalipse 6 até 19, porque o capítulo 6 até 19 é falando desse período difícil. Eles sustentam que a igreja não passará por esse período, mas será arrebatada para encontrar com o Senhor. Então nessas passagens que eu acabei de ler, por exemplo, parece que dá a entender isso, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Também 1 Tessalonicenses 5, 9, eu não tenho tempo de abrir, mas você pode ler depois, que Deus não nos destinou para a ira. Ou seja, eles leem essa carta e falam assim, olha, claramente diz aqui que Deus não nos predestinou para a ira. Deus vai nos tirar daqui. A gente vai sair daqui. Glória a Deus, boa interpretação. Estou contigo, não quero passar por nenhum perrengue. Mas surgiu um outro grupo. E eu falei, sempre tem aqueles, mas... A Bíblia fala que serão 7 anos, que é chamado o período de grande tribulação. Mas 3 anos e meio, as coisas não vão estar tão ruins assim. Então, a gente vai passar. Mas só os primeiros 3 anos e meio, bom.
Depois a gente sai daqui. Então esse grupo é chamado, em muitos casos, de meio tribulação, ou aqueles que vão ser arrebatados num período da grande tribulação. Então essa visão sugere que o arrebatamento acontecerá no meio do período de grande tribulação, antes das coisas se intensificarem grandemente. Então a sustentação é encontrada em passagens como Mateus 24, de 15 a 31. E também Apocalipse, você pode ler em casa depois, capítulo 11, versos 15 a 19. Porque lá fala a respeito de um povo, porque isso é a questão daqueles que creem que a igreja não vai passar. De repente João tem uma visão. E João vê o trono de Deus e um mar de vidro na sua frente, com uma grande multidão vestida de vestes brancas, mas manchadas em sangue. E João pergunta, porque João é igual a você, é curioso. Quem são esses? E aí o Senhor responde: são aqueles que vieram de grande tribulação. Aí aqueles que defendem o arrebatamento antes ficam confusos. Mas quem são esses? Aí eles acham outro jeito de responder isso. Então, parece que sim, tem um grupo que vai vir. Mas aí surge esse grupinho para ajudar a gente, né? Não, gente, é no primeiro 3,5. Quando a coisa começou a pegar, eles morreram e subiu para o céu. Deus arrebatou eles. Legal. Mas tem aquele grupo casca grossa. Aquele grupo que fala: não, Deus não poupou os apóstolos, Deus não poupou os primeiros discípulos. Você, bonitão aí, acha que vai escapar da grande luta que vai ter pelo mundo? E o primeiro argumento deles é esse, pastor Soares. Eles olham assim e falam assim: vem cá, você é melhor que Paulo? Você é melhor que todos aqueles heróis da fé do capítulo lá 10 e 11 de Hebreus? Rapaz, nenhum dos apóstolos escapou. Eles morreram crucificados de cabeça para baixo, decapitados. Tem uns que a gente vai ler, dá até medo, arrancar a pele deles, vivos, queimados, horrível. Não, mas tu és a estrela da manhã. Você é a quarta pessoa da Trindade. Você é especial. Não, você não vai passar por isso. Mas tem gente que crê que não. Na nossa vez, Deus vai nos poupar. Eu estou usando que são argumentos que eu ouço. E, queridos, debate na escola é uma benção, irmão. Surge cada um. Você traz a sua posicionamento teológico e vem um te destrói. Aí você pega a sua tese, você põe ela debaixo do braço e sai assim: o que eu faço com isso? Porque são bons argumentos que eles trazem. Eles nos trazem bons argumentos. Então, existe esses que creem que a gente vai passar como igreja, baseados-se, claro, em relatos de ocasiões que Deus, para ele, isso não é problema. Mas também em passagens como essa que a gente vai ler aqui, Mateus 24, 29 a 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará luz, e as estrelas cairão dos céus, e essa potência serão abaladas. Então aparecerá dos céus, olha então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens dos céus com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, e quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra. Há uma parte aqui que Jesus fala que, olha aqui, ele fala assim: se aqueles dias não fossem abreviados, não escaparia nem mesmo os eleitos. Preste atenção, porque nas próprias palavras de quem? De Jesus, não são interpretações de homem A, B ou C. Jesus manda dizer que o tempo vai fechar, vamos usar a linguagem moderna, o céu escurecer e tudo, o tempo vai fechar mesmo. E as coisas vão ficar feias. E aí naquele momento, Deus manda seus anjos para buscar. E se a gente usar uma outra parábola que Jesus conta a respeito da ceifa, né? Ele fala assim: busca agora os que estão prontos. Deus fala assim: não, deixa aí junto, crescer junto com o joio. Mas no tempo certo, os anjos do Senhor virão e vai retirar. É engraçado dessa passagem, até complicado, que retira quem? O joio, né? Na verdade, quem é tirado é o joio, quem fica é o trigo. Mas é outro assunto para outra hora, minha aula de terça-feira. Terça-feira que é bom essa aula. Mas preste atenção, Jesus parece dar a entender que a gente vai ficar. Pastor, que bom se eu trouxe essa aula para nós hoje. Eu estou saindo aqui compreendendo tudo da Bíblia. A gente está vendo que a gente não compreendeu nada, é complexo esse assunto.
Pastor, qual é o seu posicionamento? O que o senhor crê? Eu sabia que a Thalitinha ia perguntar isso. A minha resposta, a minha teologia eclética responsiva. Eu creio que a gente pode ser arrebatado antes da grande tribulação. Presta atenção. Mas eu vou ficar preparado para ficar aqui caso a gente precise. Entendeu? Esteja pronto para o antes. Mas se prepare caso você... Porque tem gente... Por que eu estou falando isso? Parece que é brincadeira. Tem gente que não está aguentando a pressão agora, meu querido. Tem gente que não está aguentando o aquecer agora. Basta uma crítica da sua fé e você abandona. Basta alguém não te olhar na igreja que você para de ler a Bíblia, para de vir. Tem gente que não aguenta nem a pressão que está dentro da casa. Calcula quando a pressão vier de fora. Então eu quero te dizer o seguinte. Prepara. Mesmo se a gente for ficar nesse momento de luta que a gente está tendo aqui. Sabe, isso aqui é só um rolinha para a gente aprender a lidar com as dificuldades que podem surgir. Sabe aquele irmão perrenga que você tem de vez em quando, que você tem raiva dele? Você precisa dele, porque é ele que fortalece a sua fé. A Bíblia fala que são ferro afiando ferro. Tem alguns de vocês que estão me dando nos nervos, mas eu agradeço a Deus pela sua vida. Irmão, se não abandonava a fé. Eu falei a semana passada que o Evangelho, ele é conforto, mas ele também é confronto. E a gente precisa ser confrontado com a palavra de Deus, com as lutas, com a dificuldade. Porque se for preciso a gente passar, a gente quer dizer, eis-me aqui, Senhor, estou pronto. E eu não vou abandonar o Senhor jamais, amém? Essa então foi a primeira dúvida que surgiu. A segunda dúvida que surgiu, o que acontece com os que morreram? E Paulo responde lá, né? Ele fala claramente, não quero, irmãos, que vocês fiquem ignorantes àqueles que já morreram. Ou aqueles que dormem em algumas traduções. Para que você não fique triste como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus os tornará a trazer com ele, dizendo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor. Paulo deixa claro, não são palavras minhas, eu estou dizendo inspirado por Deus. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Existem duas palavras referidas a Jesus que a gente fala elas sem entender o que elas significam. Uma diz que Jesus é o unigênito do Pai. Quantos já leram isso? Unigênito do Pai. O que significa isso, pastor? Único gerado daquela maneira. Ninguém jamais foi gerado pelo Espírito, só o Filho unigênito do Pai. Ele é o Filho unigênito. E tem gente que mistura isso, pastor Enes, com primogênito. Porque o que é primogênito nas nossas formas de ver? É o primeiro que nasce. E a gente usa o primogênito. Quem está estudando teologia ama isso. Jesus é o primogênito da criação. O primeiro a fazer uma transformação que virá depois para nós também. Jesus, quando você olha para ele e você vê o que aconteceu com ele, isso que Paulo está dizendo, ele foi o primeiro que passou pela transformação que nós iremos ser um dia transformados. Ele é o primeiro então. Mas Paulo está dizendo assim, quando nós estivermos ali pelo Senhor, nós também seremos o quê? Transformados. Graças a Deus pelas cartas de Paulo. Paulo não escreve só isso nessa carta. Ele explica porque havia dúvidas. Outras igrejas ouviram falar disso, começaram a perguntar, começaram a questionar. E Paulo vai, deixa eu responder vocês. Vem comigo rapidamente, 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 57. Mas digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o quê? Um mistério. Quem gosta de mistério aí? Eis que vos falo em mistério agora. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O que aconteceu com quem morreu será um dia ressuscitado, mas não só ressuscitado, será ressuscitado incorruptível. E nós seremos transformados. Como? Também incorruptíveis.
Porque convém que isto, que é corruptível, Paulo está falando da carne, se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, falando da carne, se revestir da incorruptibilidade, isto é, o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a gente sabe que o pecado leva à morte, e a força do pecado é a lei, que condena a carne à morte. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Paulo está dizendo aqui, quando Jesus voltar, vai ter uma coisa muito louca. Na sua ida foi assim. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, túmulos foram abertos, como um sinal do que vai acontecer globalmente na sua segunda vinda. Por que isso? Porque a morte não pode permanecer ali quando a vida, o autor da vida surge. Eu sempre ensino isso. Por que Jesus não foi quando Lázaro estava doente? Porque Jesus é a vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Imagina a morte tentando chegar e a vida lá na porta. Está entendendo? A morte querendo passar, a morte está passando, porque a morte é um espírito, a Bíblia fala isso. E ela vai lá na casa de Lázaro: não posso entrar porque a vida está na porta. Então Jesus não foi. Jesus falou: deixa a morte entrar. Mas mesmo quando a morte chegar e o autor da vida surgir, ele vai dizer: Lázaro, sai para fora, porque o autor da vida está falando. O autor da vida está falando. Pastor, o que vai acontecer com o nosso corpo mesmo? Vai ser transformado. A beleza da transformação que aconteceu com Jesus, e nada foi coincidência, é plano de Deus. Diga assim: Deus tem planos, e os seus planos são mais altos que os nossos planos. Eu não tenho tempo de mostrar para você, eu gosto de pregar ensinando. Por isso que quando a gente vai estudar a Bíblia comigo na terça, e eu estou fazendo muito comercial para vocês voltar, a gente fica às vezes um ano para aprender algumas coisas, porque é muito profundo, queridos. E eu não tenho tempo de mostrar para vocês, mas se você parar para pensar, o que mais tarde a ciência veio nos ensinar, que o pico da vida humana, em toda a sua essência, se dá entre os 30 e 35 anos de idade. Tudo que você tem de mais belo, mais perfeito, mais forte, toda a formação fisiológica, intelectual, se dá nessa fase da vida. Quantos lembram dos seus 35 anos com saudade? Só que a mente não sabe disso, né? A gente acha que a gente está lá ainda. Mas por que eu estou falando isso? Quando Jesus ressuscitou, na minha teologia, na minha forma de interpretar, Jesus ressuscitou na fase perfeita da vida. Por que eu estou falando isso? Porque há pessoas que morrem cedo e há pessoas que morrem tarde. Sexta-feira e sábado, quinta e sexta, eu participei de um funeral. Na quinta foi longo, a gente teve tempo de falar, e na sexta-feira a gente foi fazer o enterro de um senhor de 100 anos de idade. 100 anos, que vitória. Ele terá 101 agora em setembro. Serviu ao Senhor por boa parte da sua vida, se converteu já com idade bem avançada, 60 e poucos anos, e serviu a Deus com todo o seu empenho. Pai da Norma, esposa do nosso irmão Eduardo Castro. Eu estive lá com eles, e vendo aquele celebre momento da família, e vendo aquele senhor, o caixão, ele descendo a sepultura, e eu olhava aquilo tudo, eu falei assim: um dia ele vai ressuscitar. A Bíblia diz, eu não tenho tempo de mostrar, que um dia os céus dará os seus mortos, as águas, a terra dará os seus mortos, e todos aqueles que morreram, não importa as partículas do corpo onde estiverem, Deus vai chamar de volta, porque o seu corpo é importante, o seu corpo é templo do Espírito, e mesmo que ele se deteriore por causa da morte, um dia Deus vai trazer a vida. Deus não está atrás só do seu espírito, da sua alma. Deus quer o seu corpo, que foi feito da mão de Deus, é obra de Deus, amém?
Nossa, como eu queria falar mais coisa aqui. Mas preste atenção, eu olhava para aquele corpo e falei, como é que ele vai voltar? Ele não vai voltar um senhor de 100 anos. Eu interpreto que ele vai voltar na flor, na melhor fase da vida dele. A criança que morre não vai vir um bebê. Você vai olhar para ela e vai falar assim, aquele bebezinho quem é? É o filho fulano de tal, ele gateando no céu. Não tem lógica isso. Não faz sentido. Todos serão, segundo a Bíblia diz, varões perfeitos, segundo a imagem de Cristo. Efésios, estatura de varão perfeito. Efésios 4, lê lá. E qual é a estatura de varão perfeito? Jesus é o exemplo, o primogênito daqueles que ressuscitaram. Então, você está ficando velho, fica tranquilo, você vai voltar para ser novo de novo. Amém? Você vai voltar a ser novo de novo. Eu vou olhar para você e falar assim, nossa, você está bonito demais. Mas sabe uma coisa, você não vai voltar como você é ainda. Você vai voltar numa versão melhor que você ainda nunca existiu. Os desgastes da vida não estarão sobre o corpo incorruptível. Pastor, você está falando baseado em quê? Porque Jesus não foi reconhecido. Jesus, quando Maria Madalena olhou para ele, pensou que era o jardineiro. Não reconheceu ele, porque o corpo dele estava no melhor. Você vai voltar no melhor estágio, na melhor forma. Sabe, Deus, Ele é tudo perfeito. Então tem coisa maravilhosa para acontecer. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia! A transformação do corpo é algo real, porque aconteceu com Jesus e Ele é o primeiro da criação. Pastor, e quando, para onde vão essas pessoas que morrem e aguardam esse dia? Eu não tenho tempo, mas deixa eu ser rápido. Eu falo que você rápido não sou. Queridos, a Bíblia existe uma linguagem muito forte, né? É importante entender, e o que eu vou falar pode ser que choque algumas pessoas, mas isso vai ficar mais claro semana que vem. Parece que teologicamente falando, quando você lê a Bíblia, tanto o céu como o inferno ainda estão vazios. E eu sei que você já olhou para mim assim, hã? Parece que ainda estão vazios no sentido de pessoas que vão para lá. A presença de Deus está no céu, não há dúvida disso. Mas a Bíblia fala a respeito de algo que a gente não tem tempo de explorar profundamente aqui. Na linguagem bíblica dos dias de Jesus, eles usavam uma linguagem para Sheol. Eles usavam, e no grego é Hades, que é lugar dos mortos, que nós chamaríamos de sepultura, tumba. É por isso que no escritor de Eclesiastes, quando fala a respeito da morte, ele fala assim, que diferença que há do justo e do não justo? Todos vão para o mesmo lugar, todo mundo vai para o buraco. Então na visão deles que eu falei, a revelação é progressiva, era assim que eles entendiam. Morte, separação, dor. 100 anos vivido, mas as pessoas estavam tristes porque não iam ver mais o seu ente querido. Morte triste. Morte é dolorosa, e as pessoas que morrem separam-se do corpo, do físico, das pessoas que amam, e vão para um lugar, e ficam lá. Eles entendiam que ficavam lá. Eles não tinham essa visão clara de céu e inferno ainda, isso é uma revelação progressiva. Mas Jesus faz uma coisa muito interessante para nós. Jesus conta uma história, que muitos falam que é uma parábola, mas não é, porque há nome. E quando há nome, Jesus estava se referindo a alguém. Jesus conta a história de um homem chamado Lázaro e de um rico que viveu na terra. E diz que um era justo e o outro injusto. E ambos morreram, foram para o mesmo lugar. Mas Jesus abriu a nossa mente e falou assim, mas lá não é igual para todo mundo. Ele diz que aquele que foi justo, Lázaro, estava num lugar que na visão, porque eles eram judeus, estava num lugar chamado seio de Abraão. Fazendo o quê? Sendo consolado por todas as suas dores que ele viveu neste mundo. E diz que ele estava sendo consolado. E quando fala a respeito do rico, diz que ele estava num lugar que ficava de um outro lado de um abismo. E diz que ele via Lázaro sendo consolado. E ele tentou, ele falou, Senhor, manda que Lázaro venha também aliviar a minha dor, que ele estava com sede, ele estava sofrendo. E ele falou assim, não tem jeito daqueles que estão ali passar para cá. Quem está de lá não vem para cá, e nem daqui vai para lá. O que é triste é que parece que esse homem que sofria via o que é consolado, mas o que é consolado não viu o que sofria. Porque a Bíblia fala que lá não haverá mais choro, dor, sofrimento. E Jesus fala isso. E ele fala assim, então manda alguém avisar, deixa que os vivos avivem os vivos. Não precisa do morto subir para avisar. Nós estamos aqui avisando, há um lugar de separação lá.
Há um lugar lá que não é muito legal. E presta atenção, isso não é um inferno ainda, porque a Bíblia vai deixar claro, e semana que vem vocês vão ver. Um dia a morte, que é esse lugar, será lançada no inferno. Os demônios e Satanás será lançado no inferno ainda. Mas até lá estão num lugar de sofrimento. Um dia vai ser um lugar de tormento. Tormento eterno. Mas hoje é um lugar. E esses que morrem em Cristo, que creram, aqueles que creram antes, estão num lugar de consolo. Estão num lugar de consolo. Jesus falou sobre isso, né? Hoje estará comigo no paraíso. Eu gosto de pensar que é uma antessala, um lugar que até que tudo se cumpra e todos possam estar nos céus. E eu estava falando com a minha esposa, eu não tenho tempo de falar sobre isso. Eu acho, e a minha visão, tá? Que céu nem é lá, é aqui. Isso deixou todo mundo doido, né? Agora. Porque diz que um dia Jesus vai voltar. A terra vai se fundir, a nova Jerusalém vai descer e Deus vai habitar aqui com a gente. E não só isso, a Bíblia fala que tudo será restaurado, porque é o próprio assunto. O que vai acontecer com o mundo vai ser restaurado um dia. Presta atenção, Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelado, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação foi consujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa dos quem a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da escravidão da corrupção, para que a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que o que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmo que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do quê? Do corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Deixa eu resumir isso bem rápido para você. A natureza que você está vendo não é como Deus criou. Hoje é uma narrativa dizendo aí que o mundo está assim por causa de clima A, clima B. Gente, isso é a natureza gemendo a vinda do Filho de Deus e a redenção dos filhos de Deus. Você pode começar a andar de jegue novamente, que não vai mudar. Tem gente que fala assim, temos que parar. Gente, para de bobeira, isso é uma mentira. De um lado está um grupo de cientistas dizendo, isso é por causa do clima. Do outro lado, assim, isso não tem nada a ver. No meio estão os teólogos olhando para um para vocês. Vocês dois estão errados, isso tem a ver com Jesus e a redenção que um dia vai acontecer. Não tem nada a ver com essas coisas. Essas coisas podem até agravar, mas vai acontecer independente, porque o mundo que está aí hoje é um mundo caído, é um mundo desordenado, é um mundo que foi entregue ao homem, mas o homem pecou, e o homem pecando trouxe o julgamento sobre a terra. Mas um dia Deus vai restaurar todas as coisas. E o que eu falei ainda há pouco, e não faz sentido, é isso. Não faz sentido Deus restaurar a terra e esvaziar da gente, levar a gente para outro lugar que não é a terra. Estão entendendo? Estão entendendo que não faz sentido nenhum? Um dia, a Bíblia diz que Jesus vai vir e reinar com os seus. Nós vamos pôr ordem naquilo que um dia foi nos entregue, o jardim de Deus. E nós vamos governar sobre a terra, nós vamos amar a terra e cuidar como Deus ordenou, sem pecado, sem demônios e sem todas essas outras coisas. Um mundo perfeito criado por Deus. Amém? O céu é onde Deus está. E o inferno é um local onde a presença de Deus não está. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Em conclusão para hoje, só para hoje, porque eu falei, o assunto é complexo. A gente aprendeu 3 coisas hoje. Primeiro, que nós seremos arrebatados. Quantos sabem que vão ser arrebatados? Eu não sei quando, eu não sei se é antes, durante ou depois, mas eu sei que a palavra diz que aqueles que creem, um será tomado, e eu quero ser tomado. Segundo, nosso corpo será restaurado. Os mortos serão restaurados. Aqueles que creem no Senhor serão restaurados. Eu não tive tempo de falar, mas até os que não creram vão ser um dia trazidos. Os mortos virão, até mesmo os que não creram. O corpo dele vai vir, mas não para a salvação eterna, mas para a condenação eterna. E por último, nós aprendemos que toda essa criação um dia será restaurada.
Eu queria terminar fazendo uma reflexão para a gente. Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, você que está me ouvindo. Eu sei que a palavra foi complexa, eu sei que é profunda, eu sei que é difícil de digerir tudo. Mas eu quero que você perceba a urgência que há no coração desse pastor. Eu estou falando da coisa mais importante. Pode ser um assunto chato, mas se a sua alma é um assunto chato, eu não sei o que mais vai te mexer. Se você achar que um assunto como esse não é relevante, eu estou falando da sua alma e do seu espírito. Eu estou falando como Noé, falava a respeito de um dilúvio que viria e muitos não criam na sua palavra. Até que infelizmente um dia o Senhor fechou a porta da arca e aqueles que estavam de fora não puderam entrar. Eu estou falando de um assunto tão sério, o assunto mais sério da sua vida. Mais sério que a sua vida financeira, mais sério que o seu casamento, mais sério que a sua saúde. Eu estou falando da sua alma e do seu espírito. E esse assunto hoje é para você parar e pensar. Porque ninguém vai ficar aqui para sempre. Um dia nós iremos dar conta da vida que vivemos, das decisões que tomamos, dos alertas que nos foram dados. E eu quero te fazer essa reflexão. E a semana que vem vai ficar bem claro isso, desses lugares terríveis, ou dessa vida terrível, é plano de Deus. Deus nos deu uma saída. Na verdade, uma entrada para o melhor. E ela se chama Jesus. Se você tem Jesus, não tema no seu coração. Não deixe o medo te trazer nenhum tipo de sentimento. Você está seguro. Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você está seguro. Você está tranquilo. Só viva para Deus mesmo, para você não correr nenhum risco de ser rejeitado, como Jesus falou que alguns serão. Mas eu quero dar uma oportunidade para quem nunca fez essa decisão e está brincando, achando que a vida é um parque de diversões. Não é. A vida é um estágio. A gente vai falar sobre isso. É um estágio, é uma estação, onde você escolhe o que você acredita da parte de Deus. Eu creio que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E se você conhece a Deus, Jesus falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a responde. Deus está falando com você hoje. É tempo de mudança. É tempo de empenho. É tempo de se preparar. Jesus deixou claro: vigiem, porque você não sabe o dia e a hora. E por toda a igreja eu queria que você refletisse sobre isso. De olhos fechados, cabeça baixa, ninguém te olhando, só você e Deus. Como um resgate da sua alma, se alguém hoje sente que você precisa, eu não estou te chamando para vir para a nossa igreja. Eu estou te chamando para se posicionar para Deus. Para ser aquilo que Deus te chamou você para ser, luz e sal deste mundo. Alguém que vai viver para glorificar a Deus através da sua vida. Que suas obras deem frutos, e frutos que glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Você entende que Deus está falando com você? Hoje é dia de se renovar com Deus, de se acertar com Deus. Eu vou chamar o William para cantar uma daquelas canções. William, pode voltar aqui. Eu vou abrir esse altar para você ter um tempo com Deus. Ninguém vai orar por você. Essa série, ela é um marco na vida de muita gente. Tem gente que a partir desse momento, você deslumbrava algo na sua vida. Mas quando você percebe as coisas do alto e o que Deus tem preparado para nós, tudo mais perde o valor. E você começa a entender que o melhor está por vir, porque é quando Ele chegar, o melhor vai vir. Amém? Vamos colocar de pé. O altar vai estar aberto. O pessoal vai estar cantando. Eu vou despedir quem precisar de ir. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja com você. Não perca essa semente que foi plantada hoje, não. Mas eu quero abrir o altar para todos aqueles que querem ter um tempo com Deus, renovar, se preparar para o que está por vir. Eu não sei o que temos para essa semana, mas uma coisa eu sei:
quem está em Cristo está seguro. Pode vir o que vier, o nosso Deus é maior. E eu quero abrir esse altar porque esse é o início da sua semana, é onde você se renova, é onde você se fortalece, é onde você se completa. Se você precisar gastar um tempo aqui de 1 hora nesse altar, fique aqui. Ninguém vai te julgar, a gente sabe que esse lugar é o melhor lugar de estar. Deus te abençoe, o altar está aberto, enquanto a gente adora o nosso Deus maravilhoso. Eu não vou